Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste domingo 23 de maio, o domingo de Pentecostes. Na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, está escrito: Quando chegou o dia de Pentecoste, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se ia dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Os habitantes de Jerusalém, judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu, atônitos e maravilhados, diziam: Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que cada um de nós os ouve falar na sua própria língua? Queridos irmãos e irmãs, o Pentecostes era uma festa judaica, celebrada 50 dias após a Páscoa. Não podemos esquecer que Jerusalém era um lugar de peregrinação, um lugar de encontro e de vivência da fé. Ali havia gente de todos os lugares. Na Torre de Babel, ninguém entendia ninguém. Em Pentecostes, todos entendem tudo a todos e ninguém fica de fora. Lucas, neste livro, busca revelar para todos daquela época e também a nós que não estamos sozinhos e que Deus é Ele mesmo que caminha conosco. A vinda do Espírito Santo mexe com todos os peregrinos e faz entender que a linguagem dada aos apóstolos naquele tempo é palavra de Deus e que quando Deus fala pela boca dos seus discípulos de ontem e de hoje, todos conseguem entender. Precisamos entender que o que Deus quer de nós é fidelidade à sua palavra. Deus quer que sejamos o lugar da revelação do Espírito Santo. Precisamos revelar em nossos gestos e atitudes a graça salvadora do amor e da partilha, do direito e da justiça, da vida e da comunhão, que não aceita e nem alimenta a exclusão. É preciso lembrar que a morte foi derrotada e que Deus deu a vida para que tenhamos vida. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3b até versículo 7 e do versículo 12 e 13. Está escrito: Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De fato, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem de todos. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e livres, somos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nós foi dado a beber do único Espírito. Irmãos e irmãs, em Corinto havia uma comunidade viva e fervorosa, mas que enfrentava divisões, enfrentava contendas e rivalidades, o que dificultava a vivência da comunhão. É no meio de situações de tantas dificuldades que os dons de Deus são derramados pela força do Espírito Santo. Os dons de Deus não é propriedade de ninguém e nem pode ser comercializado. A comunidade não pode ficar em contendas e divisões para determinar quem tem a posse dos dons de Deus. Paulo nos revela que recebemos os dons para contribuir na formação do corpo de Deus em nós. Divididos em um membro,
pode pensar que é mais que o outro. Deus faz de seus servos o lugar da revelação e da salvação, na medida em que forma o corpo do Senhor. Quem recebe um carisma não recebe um poder político ou poder de privilégio. Quem recebe um carisma recebe a grandeza de servir a Deus na pessoa dos irmãos. Quem recebe um dom ou carisma recebe a grandeza de representar a Deus no meio do povo. O carisma é um serviço onde Deus passa a agir em nós e por nós para o bem e salvação de todos. Não se esqueçam de que somos parte do corpo do Senhor. Não podemos servir a outros interesses. Está escrito, somos templo de Deus, somos templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6, versículo 19. No Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 23, está escrito: Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, se colocou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegrias ao verem o Senhor. Jesus lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Irmãos e irmãs, neste domingo de Pentecostes, Jesus entrega para a comunidade uma grande missão. Primeiro, o servo de Deus. Em todos os lugares onde chegar, precisa levar a paz, entregar o dom da paz e fazer com que a paz se espalhe em todas as ações cristãs. A paz é um dos grandes dons derramados sobre a comunidade. A verdadeira paz não depende e nem precisa das armas da morte. A verdadeira paz não alimenta discórdias, intrigas e divisões. A verdadeira paz brota de Deus e é dada a todos os que lhe são fiéis. No segundo ponto, Jesus faz o envio dos discípulos, dos apóstolos, e continua ainda hoje a enviar os que são chamados. Ser escolhido por Deus para assumir uma missão, para trabalhar na comunidade a graça de um dom recebido, é assumir o envio do Senhor. O servo e a serva de Deus não pode ficar de braços cruzados. O servo e a serva de Deus não pode querer tomar o lugar de Deus na busca de ser o centro das atenções ou da revelação. Ser enviado por Deus significa colocar-se a serviço da graça, do amor e do poder de Deus. Um terceiro ponto: Deus faz de seus servos o lugar da graça e do perdão. O perdão sacramental é confiado ao sacerdote, que é ungido com essa grande missão. Mas não podemos esquecer que o padre também é um servo de Deus. E no perdão sacramental o padre diz: Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas devemos lembrar que também nós, todos os cristãos, precisamos aprender a perdoar. Na oração do Pai Nosso está um grande ensinamento do Pai que nos ensina assim: Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Espírito Santo age em nós em cada gesto de perdão. Perdoar é um supremo gesto do amor de Deus para conosco. Que a graça, o amor e a paz de Deus esteja com todos. Amém.